Olá a todos, meu nome é Brenda Santos Oliveira, sou engenheira agrônoma e nós vamos dar continuidade às nossas atividades de encontro comunitário. Nossos encontros comunitários são atividades que envolvem um número grande de pessoas, então essas atividades a gente ainda está fazendo de forma remota, sob recomendação da CAR, a gente faz de forma remota através de videoaulas. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia. Ele é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos que são provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a palma forrageira e a utilização dessa planta na nutrição de ruminantes. É uma planta extremamente importante, principalmente em regiões áridas e semiáridas. A palma forrageira é uma planta que ela é originária do México. É uma planta que é de um ambiente mais árido, de um regime hídrico menor, uma quantidade de chuvas menor. Ela tem uma distribuição geográfica que passa por toda a América do Sul e parte da África, também parte da Europa, sempre áreas mais áridas, mais secas. Os aspectos fisiológicos que fazem essa planta ser uma planta tão interessante em zonas, principalmente as áridas, né? São zonas com menos quantidade de chuva, é a produção de forragem. É uma planta extremamente importante para a alimentação de animais ruminantes. Essa planta produz umas estruturas que a gente chama de cladódios, e essas estruturas elas têm uma superfície grossa que impede que essa planta perca a água numa região seca, numa região árida. Então, ela também é uma forma de armazenar água. Boa parte dessa planta aqui é constituída de água. É uma fonte de água para um animal ruminante em uma região semiárida. Essa planta, além de ser utilizada para a produção de forragem, em outros locais, no Brasil a gente usa mais para produção de forragem, para alimentação de ruminantes. Em outros locais o pessoal costuma utilizar ela também como uma planta medicinal, algumas variedades dela é utilizada como planta para alimentação humana também. Ela é utilizada também para fazer sucos, para fazer picles, gelatina e muitos outros produtos, principalmente na forma medicinal. Essa planta ela também é utilizada na culinária e para fazer vários pratos, inclusive o suco da palma é bem consumido em outras regiões, no México, por exemplo, e também ela é utilizada na indústria cosmética. No semiárido brasileiro, o cultivo intensivo dessa palma na alimentação animal é empregada por muitos agricultores, porque nessas regiões o regime hídrico, a quantidade de chuvas é bem menor, bem escassa. Os produtores eles lançam mão de mais alternativas que possam auxiliar nesses períodos de produção. E ela também pode ser utilizada em locais que a gente tem um regime hídrico maior, um pouco mais de 600 milímetros de chuva anuais, mas também como uma reserva estratégica num período de seca. A gente entende que tem certas épocas do ano a gente tem uma produção de forragem menor, então a gente pode utilizar a palma como fonte, principalmente fonte energética. Só que a instabilidade climática em regiões áridas é algo extremamente importante e extremamente limitante. E isso faz com que os produtores também tenham que desenvolver alternativas e procurar meios de manter o rebanho durante todo o ano. Principalmente quando a gente fala de uma agricultura familiar, uma agricultura camponesa, voltada à produção de ruminantes, a gente vê que boa parte dos recursos é escasso. O produtor ele tem um limite para investir na sua área. Então, nesse sentido, a gente tem que procurar estratégias que atendam ao produtor, né? Atendam às exigências de mantença do animal, de exigências nutricional do animal, e a gente também tem que procurar algo que seja viável para o produtor. E nesse sentido, a gente traz a palma como uma alternativa, a palma forrageira. A gente tem várias espécies que já são utilizadas por muitos produtores, vários espaçamentos diferentes, e a gente traz essa palma como uma alternativa. Essa planta, ela
como eu disse, ela sobrevive em locais com regime hídrico bem escasso. Menos de 600 milímetros anuais, ela consegue sobreviver bem. Ela consegue se adaptar a esses solos e ela não perde muita água para o ambiente. Então, ela consegue se adaptar mais fácil. Ela sobrevive em temperaturas médias anuais entre 16 e 25 graus mínimas e temperaturas máximas entre 25 e 31. Então, é uma planta que suporta uma variabilidade, uma variável térmica grande. Então, é uma planta que consegue crescer numa faixa de temperatura muito variada, muito grande. Como eu disse, é uma planta que exige pouca chuva, pouca água. Então, um lugar que chove de 300 a 800 milímetros anuais é um lugar que é propício para o desenvolvimento de palma. Já, por exemplo, na nossa região, que em algumas áreas chove bastante, não é algo muito interessante para o desenvolvimento da palma. A palma a gente sugere para regiões, principalmente regiões de transição. A gente atende comunidades em Itaju do Colônia que a gente vê que o regime hídrico é bem diferente do que a gente encontra, por exemplo, em Maraú. Então, nessas áreas que a gente tem um regime hídrico mais baixo, uma quantidade de água menor, a gente indica o plantio de palma, que é um plantio fácil de se fazer, escolhendo-se os cladódios, né? A palma certa, as palmas no tamanho correto, com as características certas, a gente consegue ter um plantio bem grande e bem produtivo. Apesar de não exigir muita água no solo, um solo muito encharcado, ela é uma planta que é exigente em fertilidade do solo. É uma planta também que exige um solo mais airado, um solo de uma textura mais fácil para o desenvolvimento das raízes, um solo mais solto. É uma planta que exige um solo com essas características. A gente tem palmas, plantios de palma em vários tipos de sistemas e com vários espaçamentos diferentes. Hoje as empresas de pesquisa elas já investem e já trabalham com espaçamentos de, por exemplo, 6.000 plantas ou mais, né, por hectare. Então, a gente entende que com o espaçamento maior, a gente consegue uma produtividade maior. Em compensação, a gente precisa uma adubação melhor, porque essa planta, a gente vai ter uma quantidade de plantas maior por hectare, é uma quantidade de plantas retirando mais adubo do solo, então a gente tem que pensar na adubação também quando a gente pensa no espaçamento. Não é só na quantidade de plantas, mas sim a adubação que a gente vai utilizar. Outro fator importante também é observar a necessidade do produtor. Quando a gente vai plantar, vai pensar no plantio de palma, a gente pensa primeiro, antes de tudo, o que o produtor precisa. Principalmente quantos animais esse produtor tem e quanto tempo ele pretende suplementar com a palma. Porque a palma, do ponto de vista da nutrição animal, quando a gente produz uma forragem, no caso a palma forrageira, a gente faz o cálculo de acordo com a matéria seca que é produzida por hectare. Então, dependendo da quantidade de animais que eu tenho na área, eu vou precisar de uma quantidade de hectares ou diminuir meu espaçamento, colocar maior número de plantas nessa área. Bom, se a gente tem um espaçamento menor, a gente tem mais plantas por hectare. Então, a gente vai ter uma necessidade de adubação maior e também diminuir esse espaço, a gente diminui a quantidade de plantas invasoras que a gente vai ter naquela área, né? Vai ter menos plantas invasoras no caso das entrelinhas. No caso da gente ter um espaçamento maior, quando a gente pensa no espaçamento, a gente tem que analisar também. Quando a gente coloca muitas plantas por hectare, a gente tem um espaçamento menor. A gente vai ter uma vantagem de ter menos plantas daninhas ali nas entrelinhas, porém a gente vai precisar se preocupar um pouco mais com a adubação e também o manejo vai ficar dificultado, porque menor espaçamento isso quer dizer que a gente vai ter um menor espaço para transitar, para fazer os tratos culturais normais de um cultivo. Se a gente tem menos plantas por hectare, a gente tem uma produtividade menor, em compensação o manejo é mais facilitado e a gente vai gastar menos, a planta vai exigir menos, a área vai exigir menos adubo. Então, quando a gente planeja qualquer cultura, a gente tem que analisar esses fatores, esses pontos, e quanto a gente está interessado ou quanto a gente tem de disponibilidade para investir nessa nova cultura. Bom,
As desvantagens de uma menor densidade também, a gente vai ter, como eu disse, vamos ter mais problemas com plantas daninhas. Se eu tenho maior espaço, eu tenho mais planta daninha e eu vou ter que entrar com mais tratos culturais. No Brasil, a gente tem várias espécies que já são utilizadas pelos produtores, espécies de palma, que já são amplamente utilizadas e aprovadas pelos produtores. A gente tem a palma redonda, a palma miúda, que é bem utilizada, a IPA sertânia. O IPA é o Instituto de Pesquisa que faz desenvolvimento de plantas como palma e sorgo. A gente tem a palma orelha de elefante também, que é bem utilizada, ela é uma palma grande, ela tem uma raquete grande. A gente tem uma palma mexicana e também a gente tem a palma gigante. Tem a palma doce e outros tipos. Os nomes variam de acordo com a região em que a gente está inserido. Das mais utilizadas, a gente separou algumas para mostrar qual é o aspecto e a partir daí do aspecto e das características o produtor escolhe qual a que seria melhor para ele. Uma que tem um rendimento maior, uma que tem uma raquete maior. A gente tem a palma redonda ou orelha de onça, que ela tem características que são semelhantes à da palma gigante. A gente vai colocar uma foto dela. A diferença é o formato da raquete, que é um pouquinho mais inclinada. A gente também tem a palma miúda ou palma doce, que é uma palma que tem um crescimento vertical e ele tem pouca resistência à seca. É uma planta que sente mais a falta de água. Ela também tem resistência à cochonilha do carmim. Plantios de palma eram feitos para que se criasse a cochonilha. A cochonilha é um inseto que produzia um corante, o carmim. O carmim era comercializado, então essa palma era cultivada para que se mantivesse a cochonilha viva produzindo esse corante. Com o tempo, essa palma começou a ser utilizada para a nutrição dos ruminantes. Então a cochonilha depois passou a ser a praga, ao invés do produto, o objeto, né, de estudo, o objeto de desejo dos produtores passou a ser a praga. Então hoje a gente tem desenvolvimento de algumas que são resistentes ou tolerantes, né, à cochonilha. Mas a cochonilha ainda causa bastante estrago em alguns tipos de palma, algumas espécies de palma. A palma doce também, ela tem mais carboidrato, que quando a gente fala de nutrição de ruminantes, a gente pensa na produção e na quantidade de carboidrato que uma planta tem. O animal precisa de uma quantidade de carboidrato para se manter e para produzir, ou leite ou carne. Então a gente, além da característica produtiva de quanto ela vai produzir por hectare, para a nutrição a gente pensa num alimento de valor nutritivo ideal para o animal. A gente tem a IPA sertânia, ou mão de onça, que ela possui um crescimento também vertical, ela tem boa produtividade, ela é rica em carboidrato e também tem pouca resistência à seca. Se a gente comparar ela com a palma gigante, ela é menos resistente à seca do que a palma gigante. Mas ela resiste bem à cochonilha do carmim. A gente vai colocar foto de todas essas que a gente está citando. A gente tem outra que é bem utilizada também, que é a orelha de elefante, que é bem conhecida, os produtores gostam muito, ela produz bastante por hectare. Ela é uma variedade que é resistente à cochonilha do carmim. Ela apresenta também um crescimento horizontal. Ela é uma palma que ela não fica comprida como essa, ela não é comprida, ela é mais larga. Ela não é comprida assim, ela é mais larga. Então ela tem uma produtividade grande por hectare. As raquetes, por serem largas, elas dão uma produtividade maior do que no caso uma planta que tem uma raquete desse tipo aqui. Bom, é importante também que a gente escolha um local adequado para o cultivo dessa planta, dessa palma. A palma, como eu disse, é uma planta que ela não exige tanto de água, mas é exigente em fertilidade do solo. Ela precisa de um solo que seja solto para ela se desenvolver. Um solo que não tenha encharcamento, que não fique encharcado, porque a palma ela vai apodrecer, ela já tem uma quantidade de água por si só, e ela no ambiente encharcado ela não sobrevive, ela vai ter desenvolvimento de fungo, porque como eu disse, é uma planta rica em carboidrato. O carboidrato vai ser um ambiente propício para o desenvolvimento de fungo, então um ambiente úmido não é um ambiente bom para plantio de palma.
A gente também tem que pensar na qualidade do solo, no tipo de solo. Solos muito argilosos também não são bons, é bom solo mais pro arenoso, para plantar a palma. Precisa pensar também na topografia, não pode ser um terreno. É bom que o terreno tenha um pouco de declive, para evitar que essa água fique na área, né? Numa possível chuva, a água fique na área. O solo tem que ser bem drenado também. É bom que a gente faça a análise de solo, porque aí a gente consegue saber as características, né, o que a gente tem, qual o nutriente que a gente tem ali, se a gente precisa fazer uma calagem ou qual tipo de adubo está em falta naquele solo, para a gente conseguir ter uma produção satisfatória. Como qualquer produção, a palma precisa também de uma análise para posterior adubação, a análise de solo para posterior recomendação de adubação. É preciso que a área seja limpa. A gente não pode plantar palma numa área suja ou com muita matéria orgânica. A matéria orgânica a gente sabe que ela acumula um pouco de água e isso para a palma não é bom. Para a palma é bom que o ambiente seja limpo, a terra seja fofa, né, de preferência, uma terra que seja bem airada, para não uma terra que tenha uma boa drenagem. A palma precisa de um ambiente assim. O solo ele precisa ser arado, se necessário, ele precisa ser arado para fazer com que seja facilitado o crescimento da raiz. A raiz precisa crescer e se desenvolver. O solo com muita argila, é um solo muito barrento, ele vai impedir que essas raízes cresçam. Então a gente precisa também de um solo de qualidade para plantar a palma. Normalmente é o que a gente encontra em ambientes mais áridos. É importantíssimo que seja feita a calagem. A acidez é algo muito importante. A gente encontra muitos solos ácidos na nossa região e a palma não resiste muito bem a esses solos ácidos. Então é bom que a gente faça a análise para a gente ter os resultados, né, e poder fazer, se é necessário, uma calagem. Antes do plantio em si, a gente tem que já se preocupar qual é a planta, qual é a área que a gente vai coletar esses cladódios, essas palmas que a gente vai utilizar como semente, né, no caso, para plantio. Então, a gente tem que se preocupar com a análise de solo, a calagem, o preparo do solo e também a área onde a gente vai tirar esses cladódios. Então, cladódios são essas estruturas aqui que a gente retira, de preferência que sejam uniformes, do mesmo tamanho, que o plantio é feito de uma forma que elas fiquem uma ao lado da outra, e assim a gente consiga ter uma uniformidade naquela área, né, para facilitar até o próprio manejo. A gente precisa que seja uma área cercada, livre de animais, porque os animais podem entrar na área e consumir essas palmas que vão ser palmas semente. Então é importante que a gente tenha esse cuidado também. A escolha e a retirada desses cladódios é algo também que é extremamente importante. A gente precisa se preocupar, não tirar em momentos muito úmidos, em épocas de chuva, por exemplo, a gente não pode tirar. E é bom a gente tirar as raquetes, essas estruturas, que tenham mais de 2 anos, que são de plantas já estabelecidas. Para que a gente consiga essas raquetes para o plantio, a gente tem que procurar de plantas já estabelecidas, de preferência uma planta com mais de 2 anos. A gente tem que tirar as raquetes mais sadias, as mais vistosas. Todas têm que ser de preferência de tamanhos ou do mesmo tamanho ou de tamanhos próximos. A gente não pode fazer nenhuma injúria na raquete. Ela tem que estar completamente viável. Tirar bem na base. Bom, é importante que a gente tire as raquetes na base, para a gente também não deixar a planta com injúria. A gente tire na base assim, e não faça cortes que deixe a planta também com superfície exposta para o ataque de algum tipo de fungo, algum tipo de organismo. Então, ela tem que ser tirada aqui também para não ficar com a semente não fique com a área muito exposta, que essa área exposta também vai ser uma porta aberta para a entrada de fungos ou outros micro-organismos ou insetos. Quando a gente identifica a planta que a gente vai coletar as raquetes, a gente tem que observar a planta e as plantas. Observar e coletar a raquete nos tamanhos próximos, parecidos.
porque elas serão plantadas nas áreas e a gente precisa de uma uniformidade. Então, a gente detecta, coleta, a gente não planta no mesmo dia. É preciso que a gente faça uma cura nessas raquetes. O que a gente faz? A gente coleta, como eu disse, procura retirar rente à base, para evitar o máximo expor muito daquela área da planta, para evitar a contaminação por micro-organismos. A gente vai deixar essa planta em algum local que seja arejado, que não seja encharcado e que seja na sombra, porque essa planta ela tem que fazer a cura, mas ela não pode perder muito a sua água. Essa cura é feita até 10 dias. A gente corta e deixa nesse local, arejado e sombreado por 10 dias. Depois de 10 dias, a planta, a raquete, ela está pronta para ser plantada.